Veja, eu sou um defensor da investigação, então sempre estou à disposição para colaborar. Mas é uma decisão dos líderes, não é minha. O que a gente espera é que a gente tenha quadros com qualificação técnica e que fujam do teatro e do tumulto que muitas vezes a gente viu em CPIs anteriores. Senador, boa noite, Sakamoto aqui. Neste exato momento está sendo discutido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal quem seriam os nomes das duas principais funções da CPI, né? Tanto o presidente quanto o relator, né? Ou relatora, né? E discute se o PL quer ficar, o deputado André Fernandes, que inclusive é citado na investigação no Supremo, ele quer a presidência, se não acontecer poderia ser o Ramagem, né? Que também tem uma proximidade com a família Bolsonaro. Por outro lado, o governo defende, muitos governistas defendem como relator o senador Renan Calheiros, que foi relator da CPI da Covid, e tem uma relação de proximidade com o governo federal. Como é que o senhor tem visto a escolha desses dois postos? O senhor acha que vai acabar girando em torno desses nomes, vai ficar com um blocão do Arthur Lira na Câmara, deve ficar com o governo no Senado? Quem que o senhor acha que seriam os nomes mais prováveis para ocupar essas duas funções hoje? No Senado, os dois maiores blocos são vinculados ou alinhados com o governo. Então, não há dúvida de que seja a presidência, seja a relatoria, será ocupada por um senador ou uma senadora vinculada ao governo. Já na Câmara dos Deputados, você tem dois blocos de grande proporção, o maior deles vinculado ao presidente Arthur Lira. Então, eu diria que Lira vai ser o fiel da balança para definir um nome, o principal nome da Câmara dos Deputados, e o governo, o principal nome aqui no Senado. Não seria surpresa se a gente tiver um nome que saia desses já ventilados, mas que garanta uma tranquilidade maior, uma redução, enfim, de conflitos potenciais alagoanos que venham para a seara da CPI, considerando que Renan e Lira são adversários históricos, né, no Estado. Tudo que o Brasil não precisa é de uma discussão paroquial contaminando um debate que é muito sério. A gente está falando de uma tentativa de golpe de Estado. Então, as coisas têm que ser tratadas com essa relevância, com essa seriedade. Não dá para ficar brincando ou usar o espaço teatral. Falando nisso, né, qual que é a chance dessa CPMI virar um circo mesmo, o senador? A gente já viu aí nas comissões, por exemplo, na Comissão de Segurança da Câmara, cenas terríveis, né, para a gente presenciar num local ali em que os nossos representantes estão, né, e a gente sabe também que há uma guerra de versões que já está posta agora, né, muita gente querendo implementar a famosa narrativa. Qual que é a chance de a CPMI virar, na verdade, um teatro, né, um show de pessoas que querem mais aparecer do que investigar? Depende muito da indicação da presidência. O presidente é quem dá o tom da comissão. Eu tive a oportunidade de participar da CPMI das fake news, presidida pelo senador Ângelo Coronel, e a gente teve muita dificuldade. Uma CPI que, se não me engano, sequer chegou até relatório, tamanho o tumulto. E, por outro lado, participei da CPI da Covid, uma CPI difícil e que teve os trabalhos com muita produtividade, relatório votado e aprovado, indiciamentos, enfim, a defesa efetiva do interesse público. Eu espero que agora, ainda hoje, ou no mais tardar amanhã pela manhã, o presidente do Congresso anuncie a proporcionalidade, ou seja, quantas vagas cada bloco tem. Dentro disso, você vai ter certamente uma construção de maioria, e essa maioria vai definir os rumos. Se você tiver um grupo sólido e experiente para tocar as investigações, aquela galera do tumulto tende a ficar mais isolada e com baixa, enfim, possibilidade de atrapalhar os trabalhos. Que a gente, acho que uma parte do que o Diego está falando também, senador, é que, bem, o senhor viveu isso no dia a dia por meses, e a gente via no semblante de todo mundo da ala séria, né, lá no Senado Federal, na CPI da Covid, um certo cansaço quando, no meio da discussão, na busca por informações a respeito das responsabilidades objetivas com relação às mortes da Covid-19, alguém parava e começava a narrar a importância de utilizar a fábrica de materiais veterinários para produzir cloroquina. A atriz pornô, então, né, que surgiu também.
Tem tudo aquilo, na verdade, que acabou sendo. E acho que talvez a preocupação um pouco, a pergunta do Diego, também seja um pouco nesse sentido, de que, por mais que o senhor coloque que, olha, se tiver uma ala séria, isso não se segura, né? Se essa ala mais circense, né, com todo o respeito ao circo, não acaba fazendo valer sua vontade no momento em que parece que uma parte dos parlamentares está mais preocupada em produzir conteúdo para as redes sociais do que propriamente dito legislar. É sempre um risco. A gente tem que partir de algumas premissas, né? A primeira delas, todo mundo que está aqui no Congresso tem legitimidade. E se for indicado pelo seu partido, pelo seu bloco para participar da CPI, tem direito, vai participar, vai ter o seu momento de fala. Agora, se você tem um plano de trabalho sério e uma presidência que tenha uma mão mais firme, isso vai ficar limitado àquele momento. E você vai conseguir conduzir os trabalhos, eu repito, é de uma gravidade histórica, única, né? Você tem uma tentativa de golpe de Estado multidocumentada e que exige providências, eu tenho certeza vai exigir inclusive alterações legislativas mais adiante, no sentido de exigir uma melhor segurança aqui para a sede dos poderes, exigir uma transparência maior no trabalho de inteligência. Acho que o GSI tem que ser revisto, a BIM tem que ser revista. Nós temos que discutir a participação de integrantes da ativa das Forças Armadas nesse processo de tentativa de golpe, e você não vai fazer isso dentro de um ambiente de tumulto. Espero, sinceramente, que a proporcionalidade garanta uma maioria de gente séria. Com essa maioria, você consegue fazer o trabalho andar.